Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro A Conquista, Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do segundo ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Bom, agora a gente vai lá para a página 122 para dar continuidade da aula de ontem. Então eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. E aqui a gente precisa ler e copiar o nome dos animais. Aqui não tem muito o que explicar, tá bom? Então eu vou passando aqui bem devagarzinho e daí você dá um pause no vídeo para conferir, mas aqui não tem nem muito o que explicar, não tem muito o que conferir não, é só copiar mesmo, tá bom? Então agora vamos lá para 123. Aqui a gente precisa seguir as instruções para guiar ações, para a gente poder encontrar a Bruna. Então olha só, primeira instrução, primeira dica. A Bruna é uma menininha que ela usa tiara. Ela está próxima de uma criança que usa boné. A sua tiara tem uma cor amarela. Então, não pode ser essa menininha aqui, ó. Porque essa menininha aqui tá com uma tiara vermelha. E o seu cabelo é ruivo. E os seus olhos são azuis. Aonde será que está a Bruna? Então, olha só, dá uma olhadinha. Primeiro, eu não vou abaixar a imagem. Vou deixar a imagem assim, para você dar uma olhadinha. Será que a Bruna tá aí nessa parte da imagem? Porque tem uma menininha aí que tá com a tiara vermelha, então não pode ser, porque a Bruna usa uma tiara amarela. Agora eu vou abaixar um pouco mais a imagem para você identificar. Então, olha só, aonde a Bruna está? Ela está aqui. Então, a Bruna está aqui, você vai circular ela aqui, beleza? Bom, agora, lá na página 124, nós temos textos instrucionais. O que são textos instrucionais? São textos que vai instruir, que vai orientar uma ação nossa. São textos para orientar o que a gente deve fazer. Então, aqui está orientando como plantar feijão. Então, aqui tem os materiais necessários e tem as instruções. Percebam, ó. Copo descartável, uma bolinha de algodão, um grãozinho de feijão e água. E aqui tem instruções, por isso que chama texto instrucional, porque está instruindo, está ensinando, está explicando como plantar feijão. Aí, aqui a gente tem assim, ó, com essa experiência é possível observar o quê? Que a germinação do feijão, ou seja, todas as fases do crescimento da semente, elas estão acontecendo ali. Então, você vai marcar um X aqui. 3. As instruções a seguir estão fora de ordem. Numere a sequência correta de acordo com o texto instrucional. Então, olha só. Primeira coisa, a gente precisa forrar o fundo do copo com algodão. Então, coloca o algodãozinho lá dentro do copo. Depois, a gente tem que umedecer muito o algodão. Tem que deixar ele bem molhadinho. Depois, a gente coloca o grãozinho de feijão no algodão. Depois a gente molha o feijão frequentemente e aí depois a gente espera o feijãozinho brotar e aí ele vai brotar e vai ficar assim. 4. Com a semente germinada, o que em sua opinião é preciso fazer para que o broto continue crescendo? Então, olha só, para que a planta, aí você pode colocar a partir daqui, lembra, início de frase, letra maiúscula. Então, olha só, para que a planta continue a crescer, é necessário transportá-la para a terra. Então, lá no algodãozinho vai ser um bercinho. Vai ser um bercinho só para a plantinha começar a crescer. Na hora que ela já tiver com um brotinho maior, tem que colocar na terra para ela continuar crescendo. Releia. Depois de aproximadamente 3 dias, o feijão irá brotar. Marque a palavra ou a expressão que poderia substituir a que está em destaque sem alterar o sentido do trecho. Então, olha só, depois de aproximadamente, ou seja, a gente pode substituir a palavra aproximadamente por cerca de, tá bom? Então, cerca de 3 dias o feijão irá brotar, beleza? Lá na 126 agora, peraí que meu mouse deu uma travadinha, peraí, ó.
Então, lá na 126, quando vocês escutarem essas batidinhas assim, é porque às vezes o meu mouse dá uma travadinha aqui, aí eu dou uma batidinha nele aqui na mesa só para ele destravar, tá bom? Então, não se preocupem. Bom, aqui tá explicando sobre palavras que tem som nasal. Então, o som nasal é quando a parte do ar, quando a gente vai pronunciar, sai ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca, tá? Por exemplo, se eu falar mãe, a palavra mãe, o som sai o ar sai pelo nariz e também sai pela boca, então fica um som nasalizado. Agora, complete as palavras usando M ou N. Então aqui, apertei sem querer. Então aqui, ó, manta com N, deixa só eu aumentar um pouquinho mais que eu acho que vai ficar melhor. Ó, manta com N, pombo, lâmpada e ponte. Observem que as palavrinhas que tem P e B, elas estão com M. Sempre que tiver a letrinha P e a letrinha B aqui, você vai colocar M de mamãe, tá? Isso é uma regrinha. Então, olha só, acrescente M ou N depois das letras para transformar as palavras em outras. Então, vai ficar assim, ó, catar, cantar, tapa, tampa, boba, bomba, pote, ponte. Então, aqui nós usamos tanto o N quanto o M, né? E o M, ele sempre vem antes de P e B. Então, a palavra tampa e a palavra bomba tem a letra P e a letra B, por isso nós usamos o M. As palavras que você formou têm som nasal? Sim, elas têm som nasal. Que letras marcam o som nasal nessas palavras? As letras M e N, beleza? 127 agora. Então, olha só, aqui no 8, tá explicando sobre o tio, e aí tá falando pra gente sublinhar a palavra que tem o som nasal. A gente tem a palavra gala e galã. Então, nós vamos sublinhar aqui a palavra galã, porque aí esse lã tá saindo ar pelo nariz e pela boca, então ele é um som nasalizado. Próximo, leia as frases a seguir e acrescente o tio as palavras adequadas. Então, aqui, ó, amanhã irei ao parque. Meu irmãozinho gosta bastante de maçã, então aqui vem o tio e aqui também. Aqueles cãezinhos são muito fofinhos, aqui, ó, também vem o tio. Você comprou balões para festa? Aqui também nós colocamos o tio. Então, o tio, ele é usado apenas nas vogais A e O. Agora, separe as palavras em dois grupos, palavras com som nasal e sem o som nasal. Então, aqui, ó, dentro desse quadrinho de palavras, as palavras que são nasalizadas são capitã, pães, violões, irmandade e campo. E as palavras que não são nasalizadas, nós temos vilarejo, capital, cidade, arara e país. Próximo, leia o texto instrucional a seguir que ensina as regras do jogo dos pontinhos, produzido por uma turma do 5º ano. Então, aqui, ó, nós temos as instruções, temos as regras, então tudo isso você já leu aí na sua casa. Aí aqui diz o seguinte, quem geralmente lê esse tipo de instrução são pessoas que estão interessadas em saber como se faz e como se joga o jogo dos pontinhos. 3. De acordo com a orientação, quantas pessoas podem participar do jogo? Lá nas regras está dizendo de 2 a 4 pessoas. Quais os materiais necessários para jogar? Então, a gente vai precisar de folha de papel com pontinhos desenhados, lápis ou caneta. E qual que é o objetivo do jogo? É fechar o maior número de quadrados. Como cada participante marca os seus quadrados? Registrando dentro de cada um a letra inicial do próprio nome. Se você estivesse participando do jogo, como marcaria os seus quadrados? Indique aqui ao lado. Então, aqui vai ser uma resposta pessoal, tá? Por exemplo, se fosse no meu caso, o meu nome é Gabriela, então eu teria que colocar a letra G aqui, ó, tá? Nesses pontinhos. Número 8. Se 2 participantes desse jogo tiverem os nomes começados com a mesma letra,
De que forma que eles poderão fazer a marcação? Então, olha só, os participantes eles podem registrar a segunda letra do nome ou a primeira letra do sobrenome, beleza? Lá na 130 agora, leia os nomes das figuras e pinte o quadradinho das sílabas que tem o som nasal. Então, olha só, romã, então esse man tem som nasal. Manga, o man tem som nasal. Samambaia, samambaia também tem som nasal. Nas sílabas que você pintou, os sons são iguais. Olha só, man, e man. Olha só, com tio, com N e com M. Agora complete as palavras acrescentando o tio. Maçã tem tio no A. Mão tem tio no A. Avelã também tem tio no A. Imã, limão e mamão, todos eles têm som na letrinha A. 11. Circule em cada grupo a palavra que não tem som nasal. Então, aqui a gente tem o sabiá, que não tem som nasal porque é um som aberto. Martelo também é um som aberto. E nuca também é um som aberto, ele não tem som nasal. Próximo, diminutivo e aumentativo com as palavras com M e com N. Então, olha só, as palavras que indicam tamanho menor estão no diminutivo e as que indicam tamanho maior estão no aumentativo. Então, olha só o exemplo aqui. Compare os tamanhos dos livros e pinte os quadradinhos, né, os quadrinhos de acordo com as cores. Então, olha só, tamanho pequeno, a gente tem o livrinho. E o livrinho, ele é amarelo. Então, você vai colorir o quadradinho aí de amarelo. Depois, a gente tem o tamanho normal, que é o livro. Você vai colorir de azul, porque aqui, na verdade, aqui pra mim tá aparecendo roxo, tá? Mas a gente coloca azul, não tem problema. E o tamanho grande é o livrão. Então, o livrão, ele é vermelho. Então, você vai colorir esse quadrinho de vermelho, tá bom? Então, amarelo, azul e vermelho, que são as cores dos livros. Complete as lacunas com diminutivo e aumentativo de cada palavra a seguir. Então, lobinho, lobo, lobão. Barulhinho, barulho, barulhão. Beleza? Tá. Então, vamos lá para 132, que aqui a gente vai ter um quadro. Complete o quadro com a forma adequada de cada palavra. Então, olha só, tamanho pequeno é um peixinho, por exemplo. E o tamanho grande do peixinho é um peixão. Aí, aqui a gente tem casarão. O casarão, qual que é o diminutivo de casarão? Casinha, né? Então, casinha, casarão. E dedão, dedinho. E essas palavras indicam que o tamanho pequeno estão no diminutivo. E as palavras que indicam tamanho grande estão no aumentativo. Muito bem. Então, quando a palavra tem S na última sílaba, o S permanece na terminação do diminutivo. Então, olha aqui a situação aqui para vocês verem que legal. Se eu tenho um cão, o diminutivo de cão será cãozinho, certo? Cãozinho. Então, cãozinho aqui a gente vai colocar com Z. Mas é porque o cão, a palavra cão, não tem nem S nem Z, então a gente vai colocar o Z. No caso da rosa, a rosa tem a letrinha S na palavrinha aqui, ó. Então, quando a gente tem a letra S na última sílaba, a gente mantém esse S no diminutivo. Então, se a palavra já tá com S aqui, a gente vai escrever rosinha também no diminutivo. O que você pensou para decidir se essas palavras seriam escritas com S no diminutivo? Então, olha só, a gente precisa pensar que quando a palavra tem S na última sílaba, que foi o que eu acabei de falar para vocês, o S permanece na terminação do diminutivo. E com isso, então, a gente vai finalizar a página 132. Hoje a aula foi mais curtinha,
por problemas técnicos, o meu mouse não está funcionando direito, então hoje a gente vai fazer uma aula mais curtinha, mas não se preocupe, porque amanhã a gente continua lá na página 133. Então, se você gostou da aula de hoje, compartilhe com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!